agora é hora de nós colorirmos o rostinho dele e o nariz. Eu tenho mais duas opções que podem ser feitas por vocês. Vocês podem já colorir um tanto de pasta na cor pele, e aí seria com corante em gel. A Mix Art Color tem corantes em gel na cor pele, ou também posso usar a cor pele do corante em pó para colorir sem problema nenhum, só que eu tenho que aí fazer dissolver um pouquinho na gordura vegetal, que depois uma hora eu explico para vocês, ou vocês podem comprar a pasta americana já na cor pele, tá? Eu acho mais fácil, principalmente se for produzir em pequena quantidade, colorir depois, né? Eu tô usando a cor pele clara e tô usando a cor pele escura. Cris, eu preciso ter essas duas cores? Necessariamente não, tem como a gente fazer a cor de pele, né? A partir do branco, do laranja, do vermelho, com um pouquinho de marrom, tem como a gente fazer, que depois eu ensino para vocês, tá bom? Então vamos lá, eu vou pegar a cor pele clara, porque o Papai Noel tem aquela coisa assim do rostinho mais clarinho, mais rosado, né? Normalmente ele não é muito moreninho, né? Vou usar aqui a cor pura, né? E vou fazer a base aqui no rostinho dele. É bem clarinho mesmo, talvez no vídeo, nesse momento, a gente nem consiga ver, mas depois ela aparece e dá para ver direitinho. Pronto. Por que eu não colori antes o rostinho, né? Eu já não poderia colar com o rostinho colorido? Até poderia, né? Só que aí eu vou gastar mais tinta, porque uma parte disso tudo tá escondido, né? Agora, o narizinho dele, por ser Papai Noel, né? Ele tem aquela coisinha assim do tom de pele mais rosado. Eu vou virar para cá para ver essa parte de baixo aqui que eu não consegui chegar. E depois que a gente colocar o óculos, essa emenda vai desaparecer. Pronto. Nem preciso me procurar com uma segunda de mão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pele escura e não vou misturar, eu vou colocar num outro potinho, numa outra cavidade, e vou colocar aqui uma gotinha, ó, é uma gota. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa cor pele aqui e vou escurecer um pouco. Por que eu vou escurecer um pouco? Porque eu quero a sombra desse chapeuzinho, ó. Eu vou fazer a sombra do rosto. Depois eu chego bem pertinho e a sombra da pala do chapéu, ó, é uma sombrinha, dou uma esfumaçada. Esse processo a gente já viu algumas vezes. Posso vir aqui e escurecer com ela pura só um pouquinho. Fazer bobagem aqui. Viu que escureceu muito? Vem de novo com o branco e assim vai. No nariz, eu vou fazer a mesma coisa. Viu que a tinta secou? Coloca uma gotinha de álcool de cereal, que é o que eu fiz aqui. E eu vou fazer uma leve sombrinha, ó. Essa aqui é um pouquinho mais escura e eu vou fazer uma leve sombrinha no narizinho dele. Tô vindo aqui, tô puxando, só para dar um sombreadinho, só para não ter, né, com o rosto de uma cor muito chapada, né? E a gente dá uma esfumaçada, e aí vai de gosto, né, gente? Quero mais, quero menos.
eu deixo um pouquinho mais escuro, que é como se tivesse uma sombra, né? E do outro lado eu deixo um pouquinho mais claro. Pronto. Maravilha. Agora o que eu vou fazer? Colocar um blush nele. Aqui eu tô pegando a minha cor vermelha. E nesse tom de pele aqui, ó, que eu ainda tenho, que eu misturei, eu vou colocar uma nesguinha de vermelho, ó. Mas é muito pouquinho. Vou pegar uma pontinha e vou passar aqui, ó. Porque eu quero um rosa aqui, né? Eu não quero que essa pele fique muito escura, certo? Tiro bem o excesso do meu pincel, tá? E vou fazer, deixa eu colocar pra cá. Se sair meio torto, gente, vocês já sabem, né? Ó, tirar essas tintas pra cá. Vou fazer uma bochechinha mais rosada nele. O tom de rosa, o tom desse rosado, o tom desse de cabeça para baixo, gente, ninguém merece, hein? O tom de rosa, o quanto ele vai estar coradinho, né? São vocês que vão determinar. Quero mais, quero menos. Só aquele rosadinho na bochechinha dele. E nessa parte mais escura do nariz, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dar, mas é só um tiquinho, ó. Tá? Pronto. Certo? Pronto. Agora, nós vamos colocar os olhos dele. Eu melhorei um pouco a iluminação aqui, né? Vamos ver se agora vocês conseguem enxergar melhor a questão da coloração. Agora, nós vamos fazer os olhos. Aqui estão os dois olhos dele. Eu preciso descobrir aonde está o outro. Acabei de achar, que é branco, né? Aqui estão os olhos dele. Aqui também é a mesma coisa. Eu poderia ter pego um pedacinho de pasta americana preta com um pouquinho de CNC e ter feito esses olhos. Mas pasta americana preta se usa muito pouco, né? Eu normalmente sempre tenho muita coisa aqui porque eu trabalho com isso, né? Mas quem não trabalha com isso é bobagem, né? Sair comprando pasta americana preta a menos que vá produzir muito. Então a gente a gente pinta, né? É mais fácil, é mais rápido. Tô limpando o pincel, o mesmo pincel que eu estava usando antes, que eu fiz a pele. Eu tô só limpando esse pincel com o quê? Com água. E agora então eu vou colocar aqui um pouquinho de tinta preta e vou colorir. Eu vou colocar aqui mesmo, porque... Vamos, meu filho, saia. Acho que entupiu o negocinho aqui. Ui, foi demais da conta. Faz mal. Então, vamos lá, vou usar a lapura e vou aqui, ó, simplesmente eu vou colorir isso aqui. Pronto. Colori. Vou fazer a mesma coisa aqui no outro, né? Eu tô usando um papelzinho aqui, que é para não manchar demais a minha placa, né? Pronto, tá colorido, tá? Ui. Seca bem rápido, daqui a pouco a gente já pode usar. Essa tinta a gente não perde, viu, gente? É só colocar um pouquinho de álcool de cereais nela e ela volta a ser utilizada. Ok, estamos com o nosso Papai Noel aqui. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou colar os olhinhos dele, né? Já já isso tá seco. Vou colar com o quê?
né? Aqui eu vou colar com colinha de CMC mesmo, tá? Eu aconselho vocês fazerem isso, se ele estiver muito seco, com o álcool de cereais, aliás, com o glacê real, tá? Tô só aqui limpando meu pincel, porque eu não sei se ele estava usado com alguma outra coisa, mas acho que não. Isso aqui é minha colinha de CMC, por quê? Porque a peça é muito leve, né? Então, se a peça for muito leve, é bastante provável, né? Eu vou colocar, porque é muito pouquinho, né? Então, já coloquei aqui. Aonde eu vou colocar os olhos? Aí depende muito da expressão que eu quero dar nele, né? Quanto mais juntinho eu deixar os olhos, ele fica com uma expressão mais infantil. Um pouco mais separado, ele fica com uma expressão mais adulta. Então, eu quero com uma expressão um pouco mais infantil. Então, eu vou colocar esses olhinhos dele, né? Mais juntinho. Que distância do nariz, né? Ó, mais ou menos meio centímetro. Aí, aqui é o centro do nariz. Então, o que eu vou fazer? Um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. Pronto, passei a colinha. Agora eu vou pegar o meu olho e vou colocar aqui. Um pouquinho para cá. Aliás, esse é daqui. Ups, vem cá. É que é tão pequititico. Pronto, um pouco. Aqui, primeiro eu coloco, depois eu firmo, né? O que a gente tem que tomar cuidado é o quê? Para ele não ficar zarolho. Ah, eu não quero o olho de gotinha, eu quero um olho mais redondinho. Gente, vontade do freguês. Eu tô só aqui centralizando. Antes de firmar, né? É que a tinta aqui não tá muito seca ainda. Antes de firmar, antes de colar de uma vez, eu olho bem para ver se está tudo certinho, né? Porque depois que colou é mais complicado. Aí com o próprio pincel eu venho e fixo. Né? Eu tenho aqui como direção a pontinha do nariz dele. A distância daqui para cá tem que ser a mesma do que daqui para cá. Enquanto a cola não está seca, eu consigo mexer, né? Eu vou só inclinar esse um pouquinho mais para cá e esse um pouquinho mais para cá. Pronto, só dei uma inclinadinha. Aí é com vocês, né, gente? Eu quero de pezinho, eu quero inclinadinho, aí vai do gosto do freguês. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar também. Eu vou fazer com a colinha de CMC, mas eu aconselho a vocês a fazer, né, com o glacê real. Aí tem que prestar bem atenção, né? Quem que é de um lado, quem que é do outro, né? Esse é desse lado. Então, um pouquinho embaixo e um pouquinho em cima. Aqui a mesma coisa. Vê bem o lado que vai passar, né? Para não passar o lado torto. Então, repara bem. E aqui, a sobrancelha, eu não sei se vai ficar com a cola de CMC não, viu? Porque tá muito seco isso aqui. Mas, olha, não tá querendo ficar, tá vendo? Mas a gente dá um jeito. Veja bem a distância entre elas. Pronto. E não se preocupem se sujar um pouquinho, depois a gente vem com o cotonete e tira isso com água. Se as sobrancelhas não estão iguais, elas estão tortas.
Pronto. Essa tá mais inclinada, essa aqui tá. Agora ficou melhor. Não tá uma perfeição, né? Mas eu não quero demorar muito aqui fazendo isso. Tá? Então, já temos ele de sobrancelha. Enquanto isso aqui tudo seca, vamos colocar o pompom aqui. A gente pega um pouquinho de pasta branca, com um pouquinho de CMC, a minha já está. Quanto de pasta branca? 1 grama, 1 grama é o suficiente. Vou fazer uma bolinha. E agora eu vou pegar uma tesourinha de ponta e vou, ó. Eu corto e puxo, corto e puxo, corto e puxo, corto e puxo, para aparecer o pelinho dele. Ela começa a deformar um pouquinho, mas não esquentem a cabeça com isso não, tá? O tamanho que vai ser esse pompom, vocês é que determinam, tá? Vou colocar colinha de CMC aqui na pontinha, ó, e vou simplesmente enfiar o meu pompom aqui. Aí, se amassou um pouquinho, eu venho com a minha tesoura e reforço. Pronto. Isso vai colar que, eu quero o meu pompom maior. Eu quero o meu pompom menor. Não tem problema, né? É uma questão de gosto. Eu venho e reforço. Pronto. É pompom, né, gente? É pelinho, então. Essa tinta preta vai ter que secar, a gente vai ter que esperar aí uma meia hora para poder secar. Então, enquanto ela está secando, vamos fazer aqui o óculos dele. Eu posso fazer o óculos de 2 maneiras. Eu posso fazer de arame, que foi o que eu fiz no modelo, porque eu acho que ele fica mais delicado. Eu uso um arame floral número 28. Quanto maior o número, menor, mais fino, né, é o arame. Então, esse aqui é um arame floral número 28. Tem assim comprido, com 30 centímetros, e tem uns pacotinhos com eles mais curtos, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço dele. Eu usei esse pincel aqui de referência, né? Porque eu medi no rostinho deles antes. Essa partezinha aqui, vocês veem alguma coisa que vocês tenham em casa que seja redondinho, né? Que seja roliço. Então, o que eu fiz? Eu medi antes, né? Então, o que eu faço? Eu pego, deixo uma ponta para cá, ó, e simplesmente dou a volta nele, ó, tá? Venho aqui e corto. Ele é bem fininho, ele é bem maleável, ele é bem delicado, tá? E aí eu venho e tiro. E aqui eu tenho o óculos dele. Essa pontinha aqui, eu vou dar uma viradinha nela, só para fazer um charminho nele. Se não quiser virar, não precisa, mas é como se fosse assim um enfeitinho, né? Eu dou uma viradinha nele, posso pegar um alicate, se tiver um alicatezinho pequenininho aí, mas com a mão mesmo a gente consegue fazer isso, tá? Eu já tenho aqui 2 deles prontos, ó. Certo? Ok? E aí, o que eu faço, ó? Primeiro eu medi.
Um para cá. O que tem que ver é o seguinte, que um é virado pro lado esquerdo, o outro é virado pro lado direito, ó. Um virado com essa voltinha aqui, né? Virada pro lado esquerdo e o outro tem a voltinha virada pro lado direito. Aqui, ó. Porque a hora que eles se encontram, ele fica assim, ó. Tá? E nós vamos, antes de colocar, nós vamos pintar de quê? De dourado. Nós vamos aqui partir para a pintura do óculos dele, mas antes deixa eu mostrar para vocês. Olha, aqui tá o óculos dele, que foi exatamente com esse arame que eu fiz com o 28. Vocês também podem fazer com o arame 26. O arame 26, tá vendo? Ele é um pouquinho mais grosso. E ele é mais fácil de encontrar em lojas de armarinho do que o 28. O 28 normalmente a gente não encontra, eu compro pela internet, tá? Mas o 28 é mais fácil de... Aliás, o 26, ele é mais fácil. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa. A diferença é que ele vai ficar um pouquinho mais grosso, né? Ele também é fácil, ó, enrolei. Aqui eu não, como ele é mais curtinho, eu não preciso cortar. Enrolei, ó. E ele vai ficar exatamente da mesma forma, né? Enrola um pouquinho pra cá e, ó. Ele só vai ficar mais grosso, tá? Eu acho mais bonito ele mais fininho. E também posso fazer com a pasta americana. Tá aqui, ó. É aquele que lá no começo da aula eu comi um pedaço dele. Ele também fica um pouco mais grosso, mas pode ser feito. Ah, eu não quero comprar arame, eu não quero mexer com arame. Eu coloco um pouquinho de CMC, eu tenho que colocar, senão ele vai demorar séculos para secar. Manipulo e aí é assim, é uma mesguinha, ó. Tá? E essa ainda tá grande. O que eu vou fazer? Eu passo um pouquinho de gordura vegetal onde eu estiver trabalhando, ó, certo? Tô passando um pouquinho de gordura vegetal para quê? Para ela aderir aqui. Vou fazer uma minhoca, ó, fiz uma minhoca, certo? E agora eu vou colocar aqui onde eu fiz e eu vou começar a fazer uma minhoquinha. Quanto mais fino eu conseguir fazer essa minhoquinha, tá? Quanto mais fino eu conseguir fazer, mais delicado vai ficar o óculos dele, tá? Só que assim, é um negócio que não dá pra ficar esperando, panguando, secar, porque se a pasta começar a secar, o que vai acontecer? Ela vai quebrar, tá? Então, quanto mais conseguir, eu não ponho a ponta do dedo, que se eu colocar a ponta do dedo aqui, ele marca. Eu uso esta parte aqui da minha mão, ó, tá? Só que é uma técnica muito usada em confeitaria artística. Pronto. E agora o que eu faço? Eu pego alguma coisa redonda. Desculpa, gente, eu pego alguma coisa redonda, ó. Por exemplo, eu vou pegar isso aqui do ejetor, né? Que eu já medi e a gente vê que tem mais ou menos o tamanho que eu quero, ó, tá? Pra quê? Pra eu poder dar a minha voltinha aqui e esse óculos ficar redondo, né, gente? Tá dando pra ver? Ó, e dou a volta aqui. Passo uma colinha. Tenho que passar uma colinha, porque senão não vai colar. Passei uma colinha aqui, ó. Deixa eu pôr mais pra cá pra vocês poderem ver. Vou entrar com uma colinha aqui, ó. E vou colar. Deixo uma sobrinha, tá? Deixo uma sobrinha e corto. Cortei. E aí eu
com cuidado, eu tiro e bagunçou tudo. Aí eu ajeito. Pronto. A gente ajeita e temos o óculos aqui. Dou a voltinha aqui, dou uma ajeitadinha nele e ele vai colar e vai secar desta forma aqui. E aí eu faço 2 desse, certo? Então veja bem que é possível fazer, tá? Eu ainda prefiro o arame, mas se quiserem fazer dessa forma, eu não vou por óculos, também fiquem à vontade, tá bom? E aí o resultado é este aqui, tá? Secou, é bem delicado, né? Se eu bobear ele quebra, tá? Vou aqui pintar o óculos dele. Vamos lá. Enganchando aqui nos arames, vou pintar com o quê? Com tinta, né? Dourada, tá? Vou pegar o meu pincel e eu coloquei um plástico por baixo para não ficar manchando demais por aqui. Deixa eu colocar esse Papai Noel mais para cá e mais para cá para vocês poderem ver. Deixa eu ver se vocês estão vendo, então. E aqui, então, agora eu pinto, tá? Sem segredo nenhum. Simplesmente eu passo meu pincel aqui com a tinta dourada e acabou esse problema. E nós temos ele aqui pintado, certo? Faço isso com os dois, espero uns minutinhos e aplico, tá? Pronto, estão os dois pintados. Bom, eu adiantei um pouquinho a nossa vida aqui. Eu já fiz esse lado, já coloquei o branquinho do olho e já coloquei o óculos. Antes da gente colocar o óculos, a gente faz o branquinho do olho. Como? Tinta branca. Pronto, tinta branca. Agora, para ficar mais fácil, eu pego um palitinho de dente, venho aqui, coloco na pontinha do meu pincel e agora eu vou marcar, tentando que fique. Primeiro eu só marco. Eu só marco para ver se está tudo certo. Pronto. E agora o outro lado que eu já fiz, eu venho e reforço. Né? Porque às vezes eu preciso reforçar. Porque pode ser que eu não tenha, que a gente não tenha deixado secar muito bem a tinta preta e ela acaba absorvendo a branca. Aí sim eu vou colocar o óculos. Para colocar o óculos, e veja bem, gente, o óculos é opcional, eu tô mostrando a técnica para vocês, né? Mas fiquem à vontade. Eu vou pegar um tiquinho, um nada, tá? Se eu fiz a pele já com a pasta colorida, eu uso a pasta colorida que eu fiz a pele. Se eu fiz com a pasta branca, como a gente fez aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pouquinho de pasta e vou colocar aqui uma nesguinha de CMC e eu vou fazer o que a gente chama de chicletinho. Ou seja, eu vou pegar este CMC que tá aqui e vou começar, não coloque em cima não, porque às vezes a gente coloca muito CMC e eu não quero uma coisa extremamente escorrendo, né? Eu vou trazendo o CMC para cá, ó, a colinha, e ela vai dissolvendo, ó, tá vendo? Ela vai dissolvendo e ela realmente ela vai virar um chiclete. Eu não quero mais do que isso. Por isso que eu coloco CMC fora e vou misturando aqui na pasta.
tá? A hora que eu vi que ela dissolveu todos os grãozinhos de açúcar, né, é a hora de parar. Deixa eu tirar esse CNC daqui, pronto. Fiz o meu chicletinho, ó, ele é um chicletinho mesmo, ó. E depois que ele seca, ele fica, ó, tá vendo, ó? Depois que ele seca, ele fica bem duro, tá? Vamos trazer o nosso Papai Noel pra cá. Deixa eu fazer esse chicletinho mais pra cá. Porque é bem pouquinho mesmo que a gente precisa, para vocês poder trazer o Papai Noel mais pra cá. Deixa eu ver aqui. Aí, o que eu vou fazer? Eu calculei, antes de colar, aonde vai exatamente o meu óculos, tá? Então, ó, ele vai bem aqui em cima do nariz, ó. Então, eu vou pegar o meu chicletinho, eu medi, vou pegar o meu chicletinho e vou pôr aqui. O outro lado está mexendo porque não está seco ainda. Eu não posso pôr uma bolona, tá? É pouca coisa. Pra quê? Porque ele vai fixar o meu óculos. Agora sim, deixa eu trazer ele mais pra cá. Né? Coloquei o meu chicletinho aqui. Agora sim, eu vou colocar o meu óculos. Coloco em cima. E agora, eu molho um pouquinho a ponta, né? Pode ser um palitinho, pode ser uma estequinha. E vou... O que eu vou fazer aqui? Eu vou envolver esse óculos, essa pontinha do óculos. E agora eu ajeito para que ele não fique torto. Ah, mas esse negócio aí vai ficar aparecendo? Não, não vai. Não vai, porque depois eu pinto de pele. Opa! Depois eu pinto de pele e ele some. Coloco um bem encostadinho no outro e pronto, tá colado. Ah, mas manchou. Ah, mas um pedacinho da tinta de não sei de onde passou para não sei aonde. Não tem problema, gente, não se preocupe, ó. O palitinho. Aqui eu vou pegar um pedacinho de algodão do cotonete, porque o cotonete é grande para entrar aqui. Vou pegar um pedacinho de algodão, vou passar no meu palito, vou umedecer, tiro o excesso e aí eu venho limpando aonde ocorreu algum acidente, tá? Porque ele sai limpo, tiro o excesso e, ó, limpo. Se não sair todo de uma vez e a pasta começar a melar, eu espero um pouquinho, espero secar um pouquinho, ó, tiro o excesso, eu não posso com ele entrar muito molhado. Pronto, tá? Ó, aqui também sujou um pouquinho de vermelho, eu venho com ele. O importante é eu estar sempre trocando o algodão, tá? E depois, se sair um pouquinho a tinta de baixo, a gente vem e retoca. Pronto. E aqui, essa é a última parte dele, né? É a última coisa que a gente vai colocar, porque a gente não vai poder mexer enquanto o óculos não seca, porque essa colinha, esse chicletinho que a gente fez, vai secar, tá? Vai secar e esse óculos vai ficar exatamente como esse aqui, ó. Tá? Vai ficar exatamente como esse. E ele, ó, ele não cai mais. Secou, tá? Acabou. Agora é a hora da gente fazer o quê? Nós vamos fazer as firulas, né? O que eu fiz aqui? Coloquei 2 floquinhos de neve e coloquei umas bolinhas aqui. Isso é, gente, opcional. Pode ser estrelinha. Se vocês quiserem, pode não ser nada, tá? Então, para fazer esses floquinhos, eu usei um ejetor, só que é um ejetor da Blue Star, tá? E eles têm umas coisas muito legais de Natal, tá? Eles têm carimbinhos, eles têm coisas assim que é uma gracinha e é bem barato, viu? São coisas baratas. Esses floquinhos de neve aqui,
Tem de tudo quanto é tamanho, tem do grande até esse que é o menorzinho, tá? Então, o que eu faço? Eu já tenho pronto aqui, ó, eu já tenho 2 deles prontos, tá? Que eu coloquei um pouquinho de CMC, que é para eles ficarem durinhos para eu poder manipular, tá? Então, vamos lá. Eu vou, aqui a minha pasta já tem. Esse é um ejetor, porque ele já sai marcado, é diferente do cortador, tá vendo? Ele tem aqui as ranhuras, ó, o desenho do floquinho, então, quando eu tiro, ele já está com as marcas. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente usa. Aqui eu vou usar um menorzinho. E assim, não faz fininho, não faz muito fininho não, porque o bonito é ele ficar mais assim em relevo, né? Então, eu primeiro, ó, isso aqui ele vai e volta, tá vendo? Então, eu primeiro, como se fosse um cortador, venho, ó, e agora eu venho e aperto. Apertei, não preciso fazer mais nada. E agora eu só vou tirar os excessos, ó. Tirei isso aqui sai mesmo. É de encaixar, é assim mesmo. Tiro o excesso, para não deixar rebarba, né? Se ele saiu, eu encaixo de novo, ó. E aperto aqui, pronto. Saiu. E aqui está, opa, grudou um negócio aqui. Pronto. Grudou outro aqui. E aqui está, olha que gracinha, o nosso floquinho de neve, certo? Então, simples. Abriu a pasta, coloquei, dei uma forçadinha, apertei, tiro a rebarba e ele solta, certo? Todo ejetor funciona dessa forma. Aí, o que eu fiz aqui? Vou voltar a pegar o meu plástico. Vou passar aqui uma colinha de CMC, que eu já tenho aqui. Vou passar uma colinha de CMC nele todo. Ó. Passo a colinha nele todo. Isso aqui é a última coisa que a gente vai fazer, tá? Porque faz uma sujeirinha, né? E vou pegar glitter comestível. Tem de várias marcas, tá? O importante é comprar uma marca boa e vocês olharem pelo vídeo para ver que ele é bem fininho, porque tem uns meio vagabundinho que são bem grossos. Esse aqui é da Rico, tá? Tem da Mago, tem da Fast Color. E assim, ó, eu vou jogar de cima. Se eu jogar de pertinho, ele fica em bloco. Então, ó, eu jogo de cima e como se eu estivesse colocando sal. É bem pouquinho, gente. Isso aqui rende. Pronto. Fecho e coloco longe de tudo, porque isso é um inferno. Certo? Isso aqui dá um brilho lindíssimo. Reservo e vou fazer a mesma coisa com o outro. Agora eu tenho os dois aqui, tá? A gente tira isso da frente. O que sobrar, eu posso devolver para o pote, viu? A gente não perde nada. Colocar aqui, colocar aqui. Agora eu escolho o lugar para pôr, né? Eu escolhi colocar aqui. Ó, vou colocar um aqui. Então,
Apertei e pronto. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu escolhi ficar aqui. Se ele ficar um pouquinho para fora, não tem problema. Ele já cola. É a última coisa que a gente faz, tá? É a última coisa que a gente faz, porque senão o bicho pega. Enquanto isso aqui seca, tá? Nós podemos fazer, então, agora a fitinha. A gente dá uma limpada aqui. Eu vou fazer agora a cordinha, né, do chapeuzinho dele. No original ali que eu fiz ela trançada, mas eu não gostei. Eu achei que ela ficou um pouco grossa, sabe? Grosseira. Então, eu vou fazer que nem a tripinha que nós fizemos quando eu mostrei a possibilidade de fazer o óculos, né? Tem um pouquinho de CNC aqui, eu vou passar a gordura vegetal por aqui, né? Vou abrir bem fininha, exatamente como aquele exemplo que eu dei para vocês do óculos. Por que eu não gostei dela trançada? Porque eu sou obrigada a fazer duas para depois trançar, e aí eu achei que ficou um pouco grosseiro. Na verdade, eu não gostei, mas, né, eu só fui decidir que eu não tinha gostado depois que já estava colado. Aí eu falei, ai, não gostei. Mas aí não tinha mais jeito, né? Porque ia ficar pior a emenda do que o soneto se eu fosse tirar. Ó, tá vendo como ela quebra? Ela começa a endurecer, ela quebra. Mas eu não preciso dela muito comprida, não. Tá? Então, agora eu vou fazer simplesmente um lacinho. Que tamanho tem esse laço? O tamanho que eu quiser, né? Vamos cortar aqui. Vamos fazer um lacinho muito grande. Vira esse lacinho. Eu acho o meio dele tá aqui. Para um lado, apertei, para o outro, apertei, venho aqui no meio e dou uma xoxadinha. Se ele fechar muito, porque ele é bem pequenininho, né? É um lacinho de um cordãozinho, né, gente? E aqui que eu faço, deixo ele aqui, desse lado aqui, vem cá. Eu também vou cortar dois pedacinhos que não precisam ser iguais. Faço uma pontinha de um lado, venho e faço uma pontinha para dar um acabamentozinho. Depois, se estiver muito comprido, a gente tira, enfim, né? Eu acho que esse aqui ficou muito comprido, eu venho e corto. Primeiro, eu faço o quê? Colo aqui, passo uma colinha, ficou sujo de vermelho, a gente tira. Aqui também. Agora eu passo uma colinha aqui, ponho aqui e coloco o meu lacinho. E pronto, depois a gente vem e pinta de dourado, certo? Eu posso pegar já posso fazer isso já. Vou só colocar um pouquinho de álcool aqui.
que eu já tenho a tinta dourada aqui, né? Posso fazer isso, inclusive, com esse pincel mesmo, né? E deixa eu trazer para cá para vocês poderem ver. Posso esperar secar, mas eu não quero esperar secar, né? O ideal é que isso esteja mais seco, mas para mostrar para vocês que é possível, né? Pronto. E está resolvido. Ah, não quero laço. Não põe laço. Pronto. Depois que aqui tiver seco, aonde a gente colocou o óculos, porque ó, esse aqui já tá quase seco. Aqui eu já posso até fazer só para mostrar para vocês. Eu venho com um pincelzinho menor. Eu venho aqui onde eu tinha o pele. Vou colocar um pouquinho de álcool. Vou dissolver, porque ela volta a ser tinta de novo. Se bem que tinha tão pouquinho aqui, né, que ela tá tão ralinha, mas enfim, tá valendo. Tiro o excesso, venho aqui por cima e ó, e eu cubro. Deixa eu ver essa. Essa aqui já dá. Não tá muito lá seca não, mas já dá. E a que tá por cima do óculos, eu venho com o dourado. Isso assim, o acabamento do acabamento, né, gente? E aí, se eu vejo que tem algum lugar que não ficou lá essas coisas, aí eu venho, né? Aí são detalhes, né? Acabamentos de detalhe do detalhe do detalhe do detalhe, tá? Esse lacinho eu coloquei só aqui do lado, mas eu poderia, antes do óculos, ter feito a volta toda, né? Ter feito como se fosse um galãozinho, né? Um gurgurão, ter passado aqui, né? E ter dado laço. Isso vai de gosto, tá? E aqui eu fiz umas gracinhas, né? Só pra gente encerrar essa conversa, limpar um pouco a mão. O que eu fiz aqui? Eu fiz umas bolinhas miudinhas, né? Que também vocês podem fazer ou não. Eu peguei umas bolinhas assim, miudinhas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, ó. E fiz uma bolinha, coloquei aqui e dei uma amassadinha. E assim eu fiz todas elas. Então vamos lá. Todas as nossas bolinhas prontas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elas são bem miudinhas e não se preocupem assim se elas não estão exatamente do mesmo tamanho, né? Porque, gente, né? Vamos combinar que isso é artesanal, né? Vou limpar o meu pincel aqui. Olha, vocês estão me vendo usar um monte de pincel, porque eu já falei para vocês que eu sou a louca do pincel, tá? E assim, são muitos anos, então a gente vai colecionando, né? Então, vamos lá. Vocês escolhem o lugar. Eu quero uma aqui, põe a cola antes, uma aqui e outra aqui. Gente, nosso Papai Noel está pronto, tá? Tudo muito fresco ainda, né? Mas deixa eu pegar ele por aqui e... Certo?
E é isso, minha gente. Fiquei com a imagem dele.